Se alguém te pergunta sobre aquele anime de heróis, você provavelmente vai pensar ou em One Punch Man ou em My Hero Academia. Isso é comum. Esses dois animes, eles lidam com super-heróis, como os da Marvel e o da DC, sabe? Do jeito que a gente já tá acostumado aqui no Ocidente. Mas cada um desses animes, eles lidam com esses heróis de um jeito próprio deles, sabe? Agora, qual que é o melhor? E é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Ei nerd, beleza? Eu sou o Breno. E galera, apesar de serem animes de heróis, sabe, com temas parecidos, a real é que My Hero Academia e One Punch Man, eles são bem diferentes. E as diferenças, elas começam no modo como esses heróis, eles funcionam de dentro da história desses animes. É só a gente observar os protagonistas, como por exemplo o Saitama, de One Punch Man, ele já é um herói experiente, sabe, com um nome estabelecido e tudo mais. Já o Izuku Midoriya, que é o Deku, né, de My Hero Academia, ele é um estudante, que ele tá, aprendendo ainda a ser um herói, tá ligado? Essa abordagem diferente das duas histórias é o que a gente vai discutir aqui hoje. A gente vai entender como que cada associação ou organização de heróis funciona e como isso impacta realmente na história. Resumindo, qual dos dois sistemas funciona melhor? Vem comigo nessa? One Punch Man. Pô, em One Punch Man, toda a burocracia fica por conta da Associação dos Heróis, que é um órgão do governo. E eu não usei a palavra burocracia à toa não, tá? Essa associação, ela é formada não só de super-heróis, mas também de funcionários comuns. Gente de escritório, sabe, que lida com papelada, assinatura e documento aí o dia inteiro. São esses caras que realmente cuidam da documentação e oficialização dos heróis. Porque afinal de contas, o herói não pode operar sem ter a permissão realmente da Associação dos Heróis para fazer isso. Para entrar nessa associação, cada super-herói passa por um leve teste aí que vai te colocar no ranking de acordo com o nível de força e habilidade de cada pessoa. E os rankings eles vão da letra C, que é o mais baixo, até a letra A, que é o mais alto. E acima de todos eles tem o ranking S, que é S de especial, que é a verdadeira elite dos heróis. E esse é o ranking com menos membros, mas é também aí o mais poderoso e importante, obviamente. E esse sistema de ranqueamento, ele também serve para estimular uma competição sadia, ou que pelo menos deveria ser sadia, entre os heróis. Não é raro ver dois ou mais super-heróis brigando, sabe, disputando para ver quem que vai enfrentar determinado bandido, vilão ou monstro. Isso porque cada vitória, galera, ela soma pontos que ajudam o cara a subir no ranking. Basicamente é isso. Os heróis de One Punch Man, eles trabalham para uma meio que repartição pública. Eles são funcionários públicos e estão tentando aí ser promovidos o tempo inteiro. É claro que os heróis eles podem trabalhar juntos se eles quiserem, eles podem formar duplas e até bandos, sabe, grupos de atuação, mas sempre sob a tutela da Associação dos Heróis. Essas parcerias, elas também são um problema para os heróis novatos, para a galera que está chegando agora, porque afinal de contas eles ainda não conhecem ninguém. As panelinhas, elas meio que vão fechando, sabe? É muita gente poderosa junto. Então, pô, quando o cara ele vê, ele não tá trazendo quase nenhum resultado. Mas nem só de coisas ruins vive a Associação de Heróis. É claro que os super-heróis, eles também contam com toda essa infraestrutura de um órgão do governo. Praticamente, tipo, um exército só deles, sabe? Com soldados, armas, veículos e tudo mais. A associação, ela oferece realmente boas condições para qualquer herói trabalhar. Isso é uma coisa que, pô, precisa ser reconhecida apesar de tudo. My Hero Academia. No mundo de My Hero Academia, as coisas elas funcionam de um jeito bem diferente e bem menos centralizado. Não existe uma associação dos heróis, sabe? Mas sim um monte de agências e empresas que contratam qualquer pessoa que tiver a licença de atuar como um super-herói. Alguém que não queira se juntar a uma dessas agências também pode abrir a sua própria. Ou seja, cria as suas próprias regras de como as coisas vão funcionar, sabe? E claro, ainda sempre tem a opção de trabalhar sozinho se você quiser. Ninguém vai te pedir de fazer isso. Só é necessário realmente ter uma licença, que é aí que entram as escolas como UA Academy, onde o Midori, o Bakugou, o Naraka e todos os heróis conhecidos estudam. Lá eles têm como professores os heróis realmente profissionais, sabe? Com anos aí de estrada já que vão, repassar para eles os conhecimentos que eles têm, sabe? As técnicas, as maneiras de agir em combate. Claro que nem todos são excelentes professores, mas eles têm realmente a experiência necessária para ensinar muita coisa para essa galera que está chegando agora. Concluído o curso, o cara ele se torna um herói profissional e tá pronto para ser contratado aí por qualquer agência que ele quiser. E no My Hero Academia, além dos heróis, tem também aí um outro tipo de funcionário nessas agências, que é o Sidekick, que é tipo o Robin pro Batman, sabe? O Sidekick ele é meio que o estagiário, mas não só isso. Ele também vai pro campo de batalha, também luta, sabe? E ele acaba aprendendo bastante com o herói do lado dele. Mas ele também é o sidekick que vai preencher a papelada, sabe? Preparar os relatórios, ficar com esse trabalho todo aí mais burocrático e até ter que falar com a imprensa. E eventualmente aí eles podem ser promovidos a heróis profissionais e até ganhar de repente seus próprios sidekicks. Mas tudo isso depende das regras da agência ou de repente a empresa para qual eles trabalham, sabe? Ou se eles trabalham sozinhos, enfim.
Tudo depende das condições. Você é um sidekick, é tipo um estagiário, sabe? Mas enfim, qual é a melhor? Bom, a gente já entendeu aí como funcionam os dois sistemas, os prós e os contras de cada um. E é aí que começa a polêmica. Pra mim, eu já vou logo falando aí que eu prefiro o modelo de My Hero Academia. É um modelo muito mais livre, sabe? Que pra mim oferece muito mais possibilidade e que ajuda aí a formar melhor as novas gerações dos heróis, com os professores sendo justamente os heróis das antigas. Isso definitivamente não acontece em One Punch Man, onde os heróis eles parecem mais competir entre si mesmo do que colaborar. E talvez a relação do Saitama com o Genos seja a grande exceção, justamente. Por outro lado, eu acho que qualquer herói de My Hero Academia gostaria também de ter todo esse aparato tecnológico e o apoio de uma organização inteira, como a Associação dos Heróis de One Punch Man tem. Ainda assim, eu acho que em My Hero Academia as coisas funcionam de uma forma melhor, sabe? Mais justa. Mas agora é a sua vez. Qual que é o modelo que você acha que é melhor? One Punch Man e a sua associação dos heróis? Nossa, mal, falei muita associação, então eu me perco todo. Ou as várias agências aí de empresas de heróis profissionais que tem no My Hero Academia? Conta pra gente aqui nos comentários, diz qual que é a sua preferência e explica por quê, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, aquele joinha que me ajuda pra caraca, sério. E pô, já aproveita, vai, clica nessa bola, galera. Você já sabe muito bem, você chegou nesse fim agora, pô. Você sabe que toda vez que você chega no final, eu peço pra você clicar na bola. Então, pô, se você não tá inscrito, vai, já clica aí. Já clicou? Então já aproveita e clica no sininho também, que você não vai perder o meu próximo vídeo. Um beijo e fui, galera.